oração é uma das principais formas de desenvolver intimidade com Deus. A oração de um justo é poderosa e eficaz, e ela é uma das principais armas de todo aquele que crê. Podemos ser felizes porque Deus sempre ouve a oração daqueles que se aproximam com humildade. Saibam que o Senhor escolheu os piedosos, o Senhor ouvirá quando eu o invocar. Salmo, capítulo 4, versículo 3. Vai orando ao soprar do furacão. Jesus Cristo está velando, dar-te a consolação. Esse é um texto da harpa cristã que fala da oração, né? Vai orando ao soprar do furacão, das turbulências. E é sobre esse assunto que eu quero falar com você através desse vídeo, né? Sobre a oração. Glória a Deus. Muita gente ainda não sabe orar e não conhece o poder da oração. A oração aproxima você de Deus. A oração é algo fundamental e não pode deixar de existir na vida de todos os evangélicos. Se você quer conseguir alguma coisa, vai orando. Se você precisa de libertação, vai orando. Se a providência é na sua casa, vai orando. Amém? Glória a Deus. Tudo a gente adquire através da oração. Ela é de extrema importância. Você conversa, você que é filho, conversa com seu pai, com a sua mãe dentro de casa, com seus irmãos. Você conversa com seus amigos. Bem assim é você e Deus. Precisa ter uma amizade, uma aproximação, né? E isso só é possível através da oração. Amém? Vamos ver aqui algumas passagens bíblicas, algumas que eu não vou tomar muito tempo no vídeo. E, segundo o Espírito Santo, eu estarei explanando cada passagem, para que você saiba o significado e a importância da oração, né? Louvado seja Deus. Eu quero, gente, ler aqui, para você que vai estar me assistindo, Tiago, capítulo 5, versículo 13 por diante, a passagem que diz assim: tem por título a oração de fé. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo-o com azeite, em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecado, ser-lhe-á perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Pois bem, então sobre esse negócio de presbítero, essa honra toda para os presbíteros, aí eu fiquei assim sem entender o porquê. Mas eu descobri que os presbíteros eram os pastores nos tempos antigos, né? Nos tempos dos apóstolos, era essa palavra de origem grega e quer dizer ancião, eram os anciões escolhidos para administrar as igrejas, né? E na Grécia é chamado de presbítero. É uma posição que não pode mais estar sendo usado, né? Pegaram esse nome presbítero, colocaram para o segundo degrau e colocaram o nome pastor, né? Que está lá escrito em João 10. Então haverá um rebanho e um pastor. Então os presbíteros eram os pastores que eram chamados para orar. Estava a responsabilidade nas mãos deles de orar pelo doente, ungindo com óleo, e a oração da fé salvaria o doente, né? Infelizmente, hoje não se vê mais nada disso.
Outra coisa que ele fala aqui, né? A oração da fé salvará o doente e o Senhor levantará. Se houver cometido pecado, ser-lhe-á perdoados. Veja a importância da oração, que tem pessoas que infelizmente não têm noção disso. Aí no versículo 16 ele diz aqui: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Aí todo mundo pensa que ele é justo. Já se autoanalisou para saber se realmente você é justo ou justa? O que é justo? É aquela pessoa que vive, que comete a justiça. Pessoa justa é a pessoa que é contra aquilo, o pecado, contra o que é errado, a pessoa que sempre procurando se alinhar na presença de Deus, é uma pessoa vigilante, né? Sóbrio, né? Uma pessoa que está sempre procurando cumprir a palavra de Deus, humilde, simples, tá entendendo? Não é aquelas pessoas que fica abarcando a pessoa que comete crimes, que comete pecados, que está na lama, né? Então, o que a Bíblia diz que nós devemos condenar o mundo com as suas ações, né? Pois bem, então é isso aí. Então ele está citando aqui o justo, ele está citando Elias, né? Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos, 6 meses, não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Então ele está falando que a oração de um justo pode muito seus efeitos. Eu via muita gente repetindo isso. A oração de um justo pode muito seus efeitos. A pessoa às vezes não estava liberto, a pessoa não tinha uma boa vivência dentro de casa, não era convertido, né? Sua língua não era convertida, então ele não é justo. Então tem que ir, né? Vamos para 1 Timóteo, no capítulo 3. Tem uma passagem muito interessante que diz assim, ou capítulo 4, perdão, no versículo 5. Mas eu vou ler aqui a partir do versículo 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, sendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de manjares, que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Ou seja, ele está se referindo aqui manjares, é uma referência à comida, alimento. Então, para você que tem um certo preconceito de comer carne suína ou certo tipo de outra coisa, saiba você que isso tudo foi santificado, você sabia, purificado, perdão. Então, como diz aqui, que pela oração e pela palavra, a sua comida é santificada. Não só a comida, mas o próprio Cristo diz que o altar santifica até a oferta. A oferta, o dízimo, aquele dinheiro que é depositado no gasofilácio, naquele bolsão, ele é passado de mãos em mãos e é usado por tudo quanto é de coisa. Aquele dinheiro é usado para comprar a vida de alguém, tirar a vida de alguém. Aquele dinheiro pode ser passado por rituais, aquele dinheiro pode ser usado em prostituição, então pode ter sido, usado. Então, naquele momento, eu acho erradíssimo. É uma falta de conhecimento e é uma meninice quando um pastor manda uma pessoa qualquer orar pelas ofertas, pelos dízimos. Está errado. Existe uma maldição, precisa ser repreendido. A palavra de Deus diz que o altar santifica a oferta. Eu já vi pessoas botando criança para orar pela oferta. Uma vez eu tive que repreender. Agora a menina que nem crente era, estava lá assim, a pastora botou a menina para orar pelas ofertas. Pelo amor de Deus, isso é o pior dos absurdos. Falta da palavra, né? Então o altar, quem compõe o altar é quem deve orar pelas ofertas. Nunca deixe pessoas leigas orar, porque eles não sabem orar, não tem unção, então o mal não vai ser repreendido. Eu me lembro que eu estava em uma igreja uma vez
E quando tiraram as ofertas, mandaram uma pessoa, né, que não estava convertida ainda, orar. Olha só, eu estava no altar, o Espírito de Deus mandar que eu me levantasse e colocasse a mão naquele bolso sobre as ofertas. E na hora que eu coloquei a mão, as duas mãos, saiu uma mancha negra de dentro. Gente, isso é sério. Quando eu coloquei as mãos, saiu uma mancha negra. O mal saiu das ofertas do dinheiro. Então o povo pensa que botou ali já é uma bênção, já está santificado. Não é assim. O mal precisa ser expulso. Aprenda isso, você que está assistindo esse vídeo. Certo? Então é desse jeito. Lá em Atos dos Apóstolos também fala, né, aquela passagem de Pedro, da visão que ele teve, onde vinha um lençol imenso do céu, cheio de todo tipo de animais, e o anjo disse: vamos, Pedro, levante, mata e come. Ah, Senhor, eu nunca coloquei algo comum imundo. Não faça tu comum e imundo o que Deus purificou. Então lembre-se, esse negócio, não posso comer carne, eu não como carne de porco. De porco eu também não como não, mas suína eu como, sabe? Você aprenda a examinar as coisas. Porco é aquele que é criado na lama, é criado naquela porcaria mesmo, comendo imundície, né? Então aquilo ali tá cheio de bactéria, aquela carne, então você não come, mas aqueles que estão sendo tratados, criados em granja, aí você pode comer tranquilamente, né? E não esqueça de orar para que, se qualquer indício de contaminação, seja repreendido, né? Em nome de Jesus. Então, mais um assunto aí, né? Resolvido. Vamos lá agora para outro, vamos ver o que a palavra está falando aqui, deixa eu ver aqui. Aí vem Paulo aqui em Colossenses 4. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Perseverai, perseverai, perseverai você, permanecer em oração continuamente, velando nela com ações de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Olha só, Paulo pedindo também oração para que o Espírito de Deus ajude ele na ministração das palavras e desvende os mistérios, os segredos que há. Porque nós, evangélicos, vivemos debaixo de um grande mistério que envolve, e nós não sabemos disso. Esses mistérios nos envolvem, é sobrenatural de Deus, também está na palavra. E se você não tiver uma vida assim de oração, para você ministrar, não é fácil. Eu digo por experiência própria, tem tempos que eu estava me arrastando, não orava direito, e aí, na hora de pregar, de ministrar, é aquela coisa fria, sabe? Você fica em dúvida com as revelações espirituais que vêm, com o Espírito Santo às vezes fala, você sente aquela voz longe. Então você está um pouco distante do Senhor e a unção ela não se manifesta como deve. Essa é a verdade. Então Paulo está dizendo, né? Aqui, orando juntamente por nós para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Amém? Para não estar falando heresias, entregando revelações mentirosas, profecias enganosas, né? Então é preciso que você esteja em comunhão com ele. Para você que é pregador, que é ministro, que é pastor, né? Deve se administrar pelo poder de Deus. O versículo 5 diz assim: andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Então, tudo isso, você tem que ter uma vida de santidade, obediência, oração. Aleluia. Glória a Deus. Vamos mais para frente. Em Lucas, deixa eu ver o que é que tem aqui em Lucas, né? Jesus ensinando a oração do Pai Nosso, né? Lucas capítulo 11. Aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: quando orardes, dizei, Pai Nosso, que estás nos céus. Ou seja, primeiro você se dirige a Deus, primeiro ao Pai.
né? Louvando, engrandecendo o seu nome, exaltando o nome dele. Isso é para você que não sabe orar ainda. Exaltando, louvando o nome dele. Aí vem, santificado seja o teu nome. Continua, né, exaltando. Venha o teu reino. Aí está pedindo, venha o teu reino. O reino de Deus está entre nós, gente. É amor, é união, é bondade, fé, temperança, mansidão, né? Caridade, hein? Então, amor a Deus, amor para com o seu irmão, com o seu próximo. Tudo que é de bom e agradável é louvado seja o nome do Senhor. Vem do reino dos céus para nós. E ele está entre nós. Todos esses frutos, eles estão entre nós. Frutos agradáveis, né? Assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Aí você já está apresentando os seus problemas dentro de casa, a sua necessidade financeira, material, né? Você está apresentando a sua situação espiritual, se você está, né, decadência, você quer se basear no Espírito Santo, você precisa de libertação, isso, aquilo, outro, você já está apresentando a Deus tudo isso. Perdoa-nos nossos pecados, pois também nós perdoamos aquele que nos deve. E não nos conduz à tentação, mas nos livra do mal. Ou seja, ele aqui já está pedindo a Deus para que não nos induza, porque existe, para quem não sabe, Deus induz às vezes as pessoas à tentação, dependendo da sua obediência, arrogância, coração duro. É uma pessoa que não obedece, então Deus permite, né, que você seja induzido à tentação e cair no laço, para ali Deus poder trabalhar de uma forma mais dura na sua vida, né? Mas livra-nos do mal. Ele está pedindo aqui, não nos induz à tentação, Senhor, mas nos livre do mal. É bom que esteja sempre apresentando também as suas necessidades. Não esqueça, diante do Senhor, depois da sua necessidade vem a sua família, vem o, né? E aí o que você mais quiser colocar. Uma das coisas que eu dou conselho a vocês é quando vocês vão orar por todo mundo, qualquer tipo de pessoa, e não é assim. Se você não tem experiência, se você não tem uma vida de santidade, cuidado. A ninguém põe as mãos precipitadamente, não se precipite, não se adiante para colocar as mãos sobre alguém. Nem permita que alguém desconcertado estenda as mãos sobre você. Porque na minha vida já aconteceu coisas, experiências, e eu sei o que estou dizendo, né? Então tenha muito cuidado. Se você não tem uma vida de preparação, não olhe para uma pessoa tribulada, perturbada, porque os espíritos malignos que estão na pessoa vai se incomodar e vai se lançar sobre você, lançando seta, você vai adoecer. Cuidado, aconteceu comigo um fato como este, onde eu cheguei na casa de uma irmã e ali estavam fazendo uma roda de oração e nisso passou uma menina. Passou a segunda menina. E a terceira menina que entrou disse, eu senti de orar por aquela menina. Olha só. E na hora que eu disse assim, minha irmã, chama aquela menina ali, eu quero orar por ela. A irmã, quando foi, trouxe a bagagem toda. Eu mandei chamar a menina, uma, né? E aí ela veio lá pra cá com as três. Eu não gostei, não me senti bem, porque era para orar por uma. Então eu acabei, para não ser ignorante, arrogante, acabei orando pelas três. E pasmem vocês, cada uma que eu orei, eu via demônios. E não era um só não, atrás das costas delas, demônios pequenos, infantil, demônios adultos, de forma feminina e masculina. Todas as três estavam supercarregadas. E pasmem vocês que quando eu saí dali, eu adoeci. Tive uma febre tão forte que lágrimas desciam dos meus olhos, quente, como se água tivesse saído do fogo. Então, passei uns 2 dias com a febre terrível, né? E com aquela, né? Você sabe, vem a febre e vem o resto dos sintomas, né? Então, muito cuidado, não ore, vocês não ore por empolgação, vigie, porque senão você pode passar por situações que não é boa, certo? Então tenha muito cuidado. A ninguém põe as mãos precipitadamente. Se tem alguém para orar, pessoa perturbada,
chame o pastor, chame alguém de responsabilidade. Ah, o pastor me chamou para evangelizar. Você chega numa casa, aí chega uma pessoa e diz, ora aqui pelo meu tio, pelo meu pai, pela minha mãe. Chega lá, a pessoa se possessa de demônio e você vai orar, vai sair dali doente. Pode ficar ciente. Se não adoecer na hora, você vai adoecer. Quando chegar em casa, você vai ser setado ou um grande rebuliço pode acontecer dentro de casa, porque o demônio se aproxima. Um certo dia, uma mulher ligou para mim e botou uma pessoa para eu orar por ela. Eu não gostei daquela atitude, né? Passou para a pessoa, eu comecei a orar, muitos demônios começaram a chegar perto de mim, né? E ali começou a me incomodar, depois interrompi a oração, encerrei e mandei passar para a irmã. Aquela pessoa que recebeu a oração passou para a irmã e disse, irmã, quem é? Ah, é fulana de tal. Quer dizer, a fulana de tal era uma pessoa possessa de demônio, era na igreja na macumba, Ela não sabia o que queria. Quando eu comecei a orar, os demônios que estavam ouvindo, eu estava olhando para a mulher, os demônios lá veio até mim. E não foi um, dois, três, foi vários. Depois tive que orar para expulsar esses demônios. Certo? Então, muito cuidado, em nome de Jesus. Nós estamos aqui em Daniel, né? Eu vou, Daniel capítulo 6, versículo 10, é assim. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas lá de Jerusalém. 3 vezes no dia se pusera de joelhos a orar. Ele orava 3 vezes no dia. E dava graça diante de Deus, como também antes costumava. Então, no versículo 24 diz, então ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, os quais foram lançados na cova dos leões. Eles e seus filhos, suas mulheres, ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles e lhes migalharam todos os ossos. Ou seja, através da oração, Deus também te dá grandes livramentos. Não importa o acusador, não importa o perseguidor, não importa o problema. Através da oração, Deus vai te dar o livramento. E através das orações, eu alcancei muitas provisões, muitas providências, e Deus me tirou de situações difíceis, né? Eu morava em um certo interior e precisava vir embora e me via lá numa situação muito difícil. Eu não via solução, não via como sair daquele lugar. Deus fez um rebuliço e de repente apareceu dinheiro e apareceu condições de mim sair do lugar. E o nome do Senhor foi glorificado. Jeremias 33, 3 diz, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então este é o segredo. Infelizmente, muitos crentes está desapercebido, né, e distante de Deus por falta de oração. Ora, Salomão orou a Deus e o Senhor ouviu a sua oração. Escolheu aquela casa que ele fez como casa de oração, né? E outra, cuidado a orar também por políticos. Muitos deles andam em envolvimento com magia. Veja só, tem gente que se apega àquela palavra e diz, temos que orar para nossos presos, nossos comandantes, nossos governantes, tá? Cuidado como você vai orar. O problema é como você vai orar, né? Porque tem uma palavra aqui em Jeremias 11 sobre a rebelião do povo, e Deus disse para Jeremias assim, tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor, nem oração, porque não os ouvirei, no tempo em que eles clamarem a mim, por causa do seu mal. Então existe essa causa. Se eu tenho, né, um governo, se eu tenho alguém que comanda e ele vive uma vida pecaminosa, de opressão, uma vida maligna, ganâncias, ambições, eu não vou orar uma oração pacífica com esse homem. A gente tem que orar de acordo com o que ele é.
Se ele é um cara justo, vamos orar para que Deus abençoe, para que Deus continue operando na vida dele, continue abençoando o país, o estado, o município, porque o prefeito, o governador, o presidente é justo. Mas quando ele não é justo, você não pode se dirigir dessa forma. Ô Jesus, salva essa vida maravilhosa, Jesus salva ele, coitadinho, bichinho. E não é assim. Cuidado, porque o inimigo está ali e vai se lançar sobre você, né? Então, muito cuidado em nome de Jesus Cristo, pois eu oro totalmente diferente para que a justiça verdadeira seja feita sobre aqueles que não faz justiça, que não é justo, que não caminha na verdade, tá entendendo? Então é assim que tem que ser. Portanto, nesse momento eu quero encerrar. Louvado seja Deus. Pronto, falta 1 minuto para encerrar. Eu vou encerrar aqui esse vídeo que você, né, em nome de Jesus Cristo, guarde essa mensagem, não seja ouvinte esquecido, mas guardião da verdade. Amém? Que Deus o abençoe. Tudo de bom na sua vida. Aprenda a orar com este vídeo. Amém?